Olá, Simone. Meu nome é Jonas. Meu nome é Jonas Matheus. Eu tô aqui para gravar sobre o vídeo de tafonomia. Eu ia falar taxonomia. De tafonomia sobre os Omanites. É, Ao decorrer do terceiro slide, a senhora vai descobrir porque eu escolhi eles, mas é porque eles são uma referência da minha infância. E eu vi eles e falei, nossa, que legal. Desculpa, a câmera tá cobrindo aqui, no caso, aqui em cima, mas aqui foi o único lugar que eu achei que não cobria o resto, tipo, do texto. Enfim, o artigo que eu escolhi foi o de Fernando Lopes, que foi de uma revista, quase que não sai, de uma revista espanhol de 1997. Eu escolhi ela porque ela é bem completinha. Eu fui da página 123 a 128, ou foi 103 a 128, mas foi entre essas páginas. Enfim, eu escolhi ela porque ela é em espanhol, eu consegui compreender espanhol e eu achei legalzinha ela. Foi uma das que mais apareceram, inclusive várias partes da revista picotada. Então, aqui são os tópicos. Hominids, hominids, a, é, são hominids, o tópico de tafonomia e os processos da tafonomia nos hominids. Eu chamo de hominids porque eu acho que é um costume de falar, mas Ammonites, que é o que eu vi no Google que fala Ammonites. Os Ammonites são cefalópodes marinhos que existiam basicamente em conchas espirais e que elas dividiram em vários segmentos de câmaras, assim. Como a senhora consegue ver em ambos os lados do texto, tem alguns dos exemplos. Ao lado, o Ammonite, a concha de um Ammonite, que é o que a gente mais conhece, ao lado a espiral de Arquimedes, que é um grande exemplo em que tipo o Arquimedes também se inspirou para fazer isso. Aquele que naquela época existia muito desses animaizinhos e existiam não, né? Vamos lá. Que tinham muitas dessas conchas espalhadas por aí, né? Antes de o pessoal ficar pegando. Eles viveram dentro do período Devoniano e o Cretáceo. Eles possuem essas conchas, tipo em espirais, e possuem várias camadas de segmento que meio que definem, não define a idade, mas define o tamanho deles e a parte mais mole, mais fluida do animal pertence lá dentro. Uh, a preservação desses organismos de registros fósseis está diretamente ligada ao processo de sedimentação em ambientes, já que, pela revista, os restos fósseis de experimentos cabiões tafônicos controlados pelos processos sedimentares e ambientais. O autor fala que, basicamente, os Ammonites, eles se davam a esse registro por ser animais sedimentares, não todos, mas por viver mais próximo ali do sedimento, eles eram mais fáceis de ser mais fácil, com muitas aspas. Eles tinham a tendência de ser mais preservados. Cada ambiente de disposição em padrões específicos preservados resultam em variáveis de la condición y el estado de preservación de alto a monte seguinte ambiente de depósito. No caso, o que basicamente ele está dizendo é que a consolidação e a fossilização dos ammonites vão variar conforme os depósitos de sedimentos que eles se habituam. E a gente consegue saber, por muito deles, a gente consegue distinguir épocas em que esses animais estão presos e pela qual forma eles foram fossilizados. Aqui é o meu grande exemplo de por que eu escolhi os Ammonites. Inclusive o Ammonite está errado ali, perdão, Simone. O Ammonite, ele é um Pokémonzinho que o Pokémon, né, da animação Pokémon, daquela do Pikachu, o Ash, enfim. Ele é um Pokémon que é um fóssil, você recebe ele depois de que você entra em uma missão de uma caverna, e um pesquisador que gosta de pesquisar fósseis, ele entrega pra gente 3 tipos de fósseis, e o que eu sempre escolhi era o Ammonite, porque ele parecia ser mais legalzinho, e tinha essa concha toda redondazinha assim, e ele era todo bonitinho. Essa foi minha inspiração por escolher os Ammonites. Ué. Desculpa. Enfim,
Dando continuidade, a tafonomia é basicamente o ramo da paleontologia que a gente consegue estudar o que aconteceu com os outros organismos após a sua morte. No caso, desde as decomposições, que é as das suas partes moles, até o registro geológico. Nessa parte, busca compreender os processos físicos e químicos biológicos que modificam o resto desse organismo, influenciando até o final como fóssil. Fernando Lopes afirma que os restos fósseis experimentam câmbios taxonômicos controlados por processos sedimentares e ambientais, o que já tinha dito anteriormente, que permite basicamente construir um caminho pós-morte quando o ambiente ainda é fóssil, quando o ambiente onde o fóssil foi depositado. O mais engraçado é que a gente tem uma variedade de, de tafonomia dos amanites devido a determinadas condições em que eles habituaram, né? Que eles tiveram. E que eu vou falar mais um pouquinho pra frente. E justamente a tafonomia que ajuda a explicar por que alguns fósseis parecem completos enquanto outros parecem quebrados, dissolvidos, mineralizados ou totalmente desarticulados, que é basicamente todo quebradiço e todo espalhadinho. Deixa eu ver se eu consigo passar. Então, enquanto aos processos, os amanites podem passar por diversos processos após a morte, que determinam o modo onde serão preservados os registros geológicos, logo que eu falei no slide anterior, e que ele permanece em determinados lugares, isso vai determinar ou qual tipo em que ele vai se encaixar, mostrando, por exemplo, que mostra fatores como a energia do ambiente, taxa de sedimentação e condições químicas que influenciam totalmente em sua conservação. Ou seja, a gente tem diferentes tipos de processos tafonômicos que vai acontecer nos amanoides e que vai mudar a conservação deles. Por exemplo, a gente tem a bioerosão, que é basicamente quando o organismo perfuram ou raspam as conchas, como esponjas, vermes ou bivalves, e indica que a rocha, no caso a concha, ficou exposta por muito tempo antes de ser soterrada. O que a gente, por exemplo, o animalzinho, o amanoite morreu por ali, no soterrado do oceano, e ficou ali, a gente não teve uma virada brusca para ele, por exemplo, ser soterrado, tipo, a maré baixou e ele foi soterrado com o tempo. Não, acho que ele morreu em uma parte onde não tinha muito esse fluxo de água e permaneceu com que ficasse ali à disposição do meio ambiente, dos fatores bióticos, e que pudessem consumir essa parte. A gente tem até nos pacóforos a capacidade de eles conseguiam perfurar conchas com uma parte interior das suas placas. A gente tem a abrasão, que acontece quando as conchas são movimentadas por correntezas, onde ondas ou tempestades, águas rasas e energias maiores estão os amonites pertencentes mais aos polidos. Eles ficam mais tipo redondinhos, mais como se a natureza realmente tivesse polido, o que acontece mais na maioria das vezes com as pedras que estão em rios, que elas vão rolando, 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 vão sendo arrastadas pela correnteza e vão sendo meio que raspadas, polidas, e eles ficam mais ou menos assim. O artigo dá um grande exemplo que as conchas das superficiais gastas indicam altos níveis de energia, no caso, muita massa passando por cima e isso vai se desgastando com o tempo. A gente tem a dissolução, que a dissolução é comum em ambientes pobres em oxigênio, como a água mais ácidas. Os amanites, em septos internos, frequentemente dissolvidos primeiro formando fragmecônios ocos, que é basicamente toda a sua concha interior fica totalmente oca. O artigo também indica que esse tipo de preservação está associado a ambientes mais profundos e lamosos, como pântanos e mais fundo no substrato, onde a gente não tem tanta movimentação de água. A gente tem a mineralização, que também descreve
A mineralização em calcita, fosfato ou até pirita, que é quando a gente tem um fóssil que ele literalmente mineraliza, né? A mineralização depende muito da função química do ambiente e do fundo do mar. Essa substituição mineral pode reformar a concha, preservando detalhes que seriam perdidos pela dissolução. Basicamente a concha vai servir como um molde para que esses minerais e materiais se prendam a ela, deixando ela como se fosse uma cópia de um mineral que não vai ser tão bem desgastado ou tão bem, sabe, carregado por outros ambientes para gerar um desgaste. Isso nos dá uma, uma formação bem mais nítida de como aquele ambiente era. É, os necrocineses, que é o transporte pós-morte, é um processo importante, que é as conchas levadas podem ser deslocadas por vários metros ou quilômetros até parar. Essa influência é conhecida com acúmulo que chega a perto de um depósito. É quando a gente tem, por exemplo, os depósitos de banco de areia, que quando a maré vem e volta, ela tem um ciclo. Ela vai afundando e vai descarrilhando aquela parte da praia que vai formando meio que uma brecha na areia e vai carregando tudo que está ali no meio, porque as ondas vêm e as ondas voltam. Então elas voltam como se fosse um ciclo indo e voltando, e esse trecho que fica vai descarrilhando e vai levando todo esse depósito, tudo que está ali, tanto areia, quanto concha, quanto peixe, quanto tudo que estiver morto, perto do substrato, vai levando para uma parte que vai se acumulando em que a correnteza para, perde a velocidade e esses sedimentos são densos o suficientes para perder a inércia e eles descem. E a gente tem os preenchimentos sedimentares, que é chamado no artigo de Hellen sedimentários. Ocorre quando os sedimentos entram pelas aberturas da concha, modo com que esse sedimento preenche as câmaras que indicam quanto tempo a concha ficou aberta antes de ser enterrada. Alguns ammonóides têm modelos internos muito bem preservados por causa deste processo, que é basicamente um preenchimento. Às vezes, por exemplo, o ammonite ele foi morto, a parte mole acabou sendo predada e ficou ali a concha. E todo esse ambiente foi preenchendo essa concha, preenchendo, preenchendo, e foi soterrando, preenchendo, soterrando, preenchendo, soterrando, que foi se solidificando por conta da pressão, mudança de maré, tempo, clima e tudo isso. Basicamente, tudo isso que eu estou falando depende dos tipos de concha e condições de acúmulo que se preservam. O autor descarta que ainda esses clinos taxonômicos refletem variações laterais dos processos de perdida de transporte, desarticulação e preservação, que é basicamente o que a gente está meio que discutindo aqui, é o como todos esses amanóis, no caso, são carregados e preservados, de como a gente hoje em dia encontra eles. Ali no fundo da imagem, a gente consegue ver basicamente uma ilustração de um amanite tipo, preso em uma rocha. Bom, perdão, voltando aqui ainda. Esses clinos, no caso que a gente fala, que o Arthur fala, são umas contribuições muito importantes que a gente consegue ver porque representam um gradiente lateral da preservação ao longo da plataforma marinha. O autor afirma que que os ciclos eles refletem esses ambientes. No que isso significa quando os caminhos do mar profundo para regiões mais rasas, os amuletos puderam mudar de aparência, porque cada faixa de ambiente tem uma condição diferente. É o que a gente vê em ecologia, que dependendo do ambiente, o animal se muda, né? Se transforma para poder sobreviver àquele ambiente, para crescer e se reproduzir. Então, alguns amanites eles viam necessidade de mudar este processo para poder se encaixar ali, né, instinto de sobrevivência.
E a gente tem algumas diferenças em algumas regiões, por exemplo, em ambientes profundos, que são soterrados rápidos, pouca energia,